Então, aí meu corpo voltou a ser como ele era antes, sabe? Eu vivo doente, eu vivo com. Então, eu tenho crises convulsivas durante o dia, meu cérebro dá uma desligada, às vezes eu perco um pouco a visão, mas fora isso, tá tudo bem. É, e o que mais? E eu consigo agora dar uma no peito. Nossa, gente, é tão difícil dar uma no peito. E aí o meu leite um dia acabou, eu fiquei tão nervosa. Aí foi até uns dias da época que eu fui parar a primeira vez no hospital, que eu acordei lá. Então, eu fiquei tão nervosa, porque eu queria dar mamar. E aí, graças a Deus, agora eu estou conseguindo, com dificuldade ainda, mas eu estou conseguindo manter. E o bebê tá muito saudável mamando no meu peito. Então, não tá causando nenhum medicamento que eu tô tomando influencia no leite. Então, não tem, mesmo porque eu não tomo medicamento se causar algum problema para ele. O que mais? Aí, agora que ele está com 3 meses, que ele já está maiorzinho, que ele já não está tão pequenininho, já tá grandinho, já consegue me reconhecer, então eu já estou mais tranquila para fazer vídeo. Não, agora que tá difícil mesmo, porque a gente fica colado o dia inteiro. Mas aí eu aproveitei que ele dormiu e saiu correndo um pouquinho. Eu não consigo deixar ele nem para tomar banho. É muito difícil. Eu vou tomar banho com a câmera ligada. Eu sou muito. Gente, será que todas as mães são assim? Será que é só eu que tenho esse problema? Porque eu não consigo. Às vezes eu vou no banheiro e eu levo o carrinho. Eu não consigo deixar ele. É muito difícil. Talvez seja pelo que eu passei, eu não sei, mas eu sou muito apegada. Muito. Mas eu sempre fui assim. Com o meu primeiro filho eu era pior ainda, porque eu não era medicada. Mas é muito difícil. Eu sou muito apegada a ele. Eu estou muito apegada a ele. E na verdade o apego é só eu mesmo, porque ele mesmo tá com qualquer um. E. E o quê? Ah, tá. Então, como que nós estamos fazendo? Primeiro, eu não dou medicamentos contínuos para ele. Eu só dou medicamentos, por exemplo, se ele sentir uma dor, se eu perceber que ele tá com dor, aí eu dou medicamento. Aí eu e meu marido temos tipo um aplicativo, um negócio, que aí coloca na hora que deu o medicamento e aí o outro consegue controlar e sempre olhar o remédio que ele tem que tomar ou não. Mas o contínuo é uma função do meu marido. Meu marido dá os remédios contínuos e eu dou os medicamentos quando ele precisa, os outros por fora. Mas eu consigo, como eu criei a rotina na minha cabeça, eu consigo saber bem, tem que fazer isso, isso e aquilo, sabe? Eu tenho dificuldades assim, igual consultas médicas, porque às vezes, igual a última consulta que eu fui, a médica perguntava, ele já faz isso? E aí eu ficava, fez aquilo, quantos dias que você tem que fazer cocô? Mesmo ele tendo o aplicativo dele de cocô, é difícil para mim conseguir gravar essas coisas, sabe? E, e mais? E aí, nós estamos. Já falei isso. Então, aí, gente, eu passo por cada coisa. Um dia desses, é triste, assim. Mas é assim, o neném vai crescer sabendo que ele tem uma mãe que não é totalmente normal. Infelizmente, é a realidade dele. Eu sou uma excelente mãe, eu não deixo faltar nada, eu cuido direitinho, ele se alimenta bem, está até um pouquinho acima do peso, ele se alimenta bem, ele tá crescendo direitinho, tá desenvolvendo, tá fazendo tudo certinho, só que ele é uma mãe que tem uns probleminhas. Então, é claro que ele vai passar por coisas assim, porque teve um dia. Ai, não é engraçado, não, eu tô me rindo de nervoso um dia, gente. Eu levei ele pra tomar vacina de 2 meses e é um monte de vacina. E aí a gente deu a vacina, cheguei em casa, dei medicamento, ele ficou muito bem. E aí no outro dia ele acordou e aí eu fui trocar ele. Na hora que eu fui trocar ele, ele chorou, um choro muito forte, assim, do nada. E aí eu fui pegar ele, ele tava molinho. E aí eu esqueci que eu tinha dado injeção de vacina nele. Aí eu peguei, o que eu fiz? Na mesma hora eu peguei o celular e falei pro meu marido, vem aqui correndo porque eu quebrei o bebê.
Meu marido demorou 5 minutos. E aí ele chegou em casa e eu tava chorando, eu quebrei o bebê. E aí ele veio correndo. Aonde? E aí o neném tava com febre. E aí a febre deixa a criança molinha mesmo. Mas eu não me lembrava que ele tinha tomado a vacina. E aí, como ele tava muito mole, eu achei que eu tivesse quebrado algum osso, alguma coisa. E eu passei por um sufoco, eu chorava tanto. E até meu marido me convencer que ele não estava quebrado, que ele estava apenas com febre, foi muito difícil. E eu passo por cada coisa às vezes. Então é muito difícil, sabe? Eu passo por muito susto. Igual, por exemplo, a câmera. E aí, às vezes, eu fico. Então, aí da câmera, né? Aí eu estava. Eu ligo a câmera, porque o bebê só dorme no berço, que eu tenho medo de esquecer que ele tava aí e deitar em cima dele. E aí eu ligo a câmera pra poder ficar olhando na minha cama. E aí, às vezes eu olho na câmera, ele tá assim, ó. E aí o olho, um dia eu achei que a primeira vez que eu vi ele na câmera, eu não sabia que a câmera deixava o neném com o olho branco. E nem conseguia raciocinar na hora que seria isso. E aí eu achei que o neném tava. E aí eu fiquei louca. E aí eu chamei a mamãe. Por que o neném está brilhando? Acho que é a luz. Aí o que eu tava falando mesmo? Aí o bebê tava com o olho brilhando e aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu achei que ele estava possuído. Eu chamei meu marido correndo pro bebê. Tem alguma coisa muito errada com o bebê. E aí ele chegou. E aí não tinha nada. Fora, olha só, um dia eu cismei que a médica tinha quebrado a perna dele, a perna dele no parto. Por quê? Porque o bebê tem a perna dobrada assim, e eu achei que tinham quebrado. E aí eu não conseguia acreditar que não era. E aí eu falei pro meu marido, a perna dele tá quebrada. Ela quebrou na hora do parto. Aí meu marido tentando me convencer que não tinha quebrado nada. Aí eu fui e falei com a enfermeira. A enfermeira, não tem nada de errado. Aí eu falei com a médica, não, é assim mesmo. E aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe. Aí eu, não satisfeita, liguei pra minha irmã, tem alguma coisa de errado com a perna. E aí eu não conseguia entender que a perna do bebê não estica, porque eu não me lembrava disso na época do Alan. Além disso, nossa, tem tanta coisa que eu passo assim no dia a dia. Um dia eu tava com ele no carro e eu nunca tinha reparado que o bebê não pisca. E aí o neném tava focado no brinquedo assim, ó, com o olho aberto, sem piscar. E aí eu vi, e aí eu achei que ele tinha morrido. E aí eu comecei a chacoalhar. Meu Deus! Lá no carro, e aí meu marido desesperado, né? Olhou o que foi. E aí o bebê não tá piscando. Ele tava acordado, aí depois eu fui pesquisar e eu vi que o bebê não pisca muito. Ele pisca, mas não o tempo inteiro igual a gente. E aí eu fiquei maluca. Gente, o pior parte é que todo mundo passa por essas coisas, né? Mas eu acho que o fato de eu não ter o raciocínio muito lógico, de eu não ter, assim, de não ter o tempo de raciocínio que as outras pessoas têm, de ser muito imediato, é muito complicado, porque eu sempre acho que alguma coisa muito ruim está acontecendo. E aí eu fico maluca. E é difícil depois de me convencer que não tem nada de errado. Mas é claro, não são todos os dias assim, é um ou outro. Às vezes é tudo muito calmo, tranquilo. Às vezes o bebê também é calmo. Ele deu muito trabalho no primeiro mês, mas ele chorava muito. Mas depois disso ele foi ficando maiorzinho. Então, às vezes parece que ele tá cuidando de mim, não eu que tô cuidando dele, sabe?